E aí galera tricolor, tudo bem? Flu na Lata de volta, o canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Você, para quem não me conhece, eu sou Alexander Guimarães. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva, que aqui o Flu na Lata agradece bastante. Bom, gente, no último sábado o Fluminense fez o clássico vovô, né? Um encontro aí entre Fluminense e Botafogo. O Fluminense venceu 1 a 0, né? Uma vitória importantíssima, 1 a 0 gol do Nino, cruzamento, cobrança de falta do Nenê, cabeçada certeira do Nino com estilo, 1 a 0 Fluminense. Dá a impressão até que o Nino botou um terno antes de fazer o gol de tão estilosa foi a cabeçada dele, né? 1 a 0 para o Flusão, e com esse resultado o Fluminense garantiu a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, já está garantido, né? O jogo contra o Madureira, teoricamente seria um jogo para completar tabela, né? Mas você olhando os resultados, né, o que acontece? O Fluminense ainda tem chance ainda de conquistar a Taça Guanabara, né? Tudo bem que a Taça Guanabara não é a nossa principal, muito longe, não é a nossa principal objetivo, né? A gente está pensando em Libertadores, e mais à frente Campeonato Brasileiro, até no Campeonato Carioca. Mas tem uma chance ainda de ganhar a Taça Guanabara o Fluminense. Por quê? O Flamengo empatou com a Portuguesa Carioca, né? Inclusive a portuguesa da Ilha do Governador se classificou também. São 4 classificados já: o Fluminense, Flamengo, Volta Redonda e a Portuguesa da Ilha. E Vasco e Botafogo. Bom, com a derrota o Botafogo dançou e o Vasco ainda tinha alguma chance de classificação. Como empatou com Boa Vista em 2 a 2 lá em Saquarema, no distrito de Bacaxá, também viu terminadas as suas chances de classificação. Então ficaram os 4: Fluminense, Flamengo, Volta Redonda e Portuguesa. Com o empate com a Portuguesa, o Flamengo e o Volta Redonda empatando com o Bangu e o Fluminense vencendo o Botafogo, o Fluminense ficou com 19 pontos, o Volta Redonda ficou com 21 e o Flamengo com 20. Como o Volta Redonda e o Flamengo se enfrentam no próximo final de semana, no sábado, se eles empatarem e o Fluminense derrotar o Madureira, o Fluminense será o primeiro colocado dessa fase inicial, né, de classificação, e quem for o primeiro colocado leva para casa a Taça Guanabara. Então tem uma chancezinha aí. Mas Alexandre, só por causa disso o Fluminense vai botar o time principal contra o Madureira? Bom, eu espero que não, né? Porque a prioridade é a Libertadores da América, né? Quinta-feira já temos o jogo contra o River Plate, né? Então eu não sei se o Roger Machado vai botar algum dos reforços para botar rodagem, um time meio misto, não sei o que ele vai fazer, mas botar o time principal para enfrentar o Madureira, tendo a Libertadores aí no meio do caminho, esse jogo com o Madureira, mesmo o Fluminense podendo ganhar a Taça Guanabara, mas de novo, a Taça Guanabara está longe de ser o nosso principal objetivo. Eu acho que ele tem que botar um time alternativo, digamos assim, para enfrentar o Madureira. Se ganhar no Madureira e caso Volta Redonda e Flamengo empatarem, né, o jogo, beleza, ganhamos a Taça Guanabara. Vai ser sempre uma taça bem-vinda, né? Se não me engano, a Taça Guanabara é disputada desde 1965, é bem tradicional aqui no futebol do Rio de Janeiro, né? Bom, e como é que foi o jogo com o Botafogo? Olha, o jogo com o Botafogo, eu acho que o Fluminense, quer dizer, teve domínio da partida. Eu concordo com o Roger Machado, foi um time equilibrado, mas o Fluminense não deu chance, quase chance nenhuma ao Botafogo. O Botafogo só teve uma chance no início do segundo tempo. E no finalzinho da partida, quando o Fluminense parecia que ficou satisfeito com aquele 1 a 0, decidiu segurar o jogo, né? Entrou até o Hudson, né? Ao final da partida, se não me engano, ele entrou no lugar do Nenê. Mas foi um jogo assim. O Fluminense criou algumas chances de gol, mas eu achei que o Fluminense poderia ter finalizado melhor. Definições de jogada poderiam ser melhores, por exemplo, alguns cruzamentos do Egídio. O Egídio andou cruzando bolas, ele poderia ter definido melhor os cruzamentos. Tudo bem, o Egídio dessa vez foi a linha de fundo, a torcida reclama muito disso, que o Egídio não vai à linha de fundo. Ele foi, pelo menos umas 3 vezes eu vi ele à linha de fundo, mas poderia ter sido com mais capricho. Algumas jogadas o Fluminense poderia ter
finalizado melhor, mas enfim, mas eu acho que o Fluminense, num geral, foi melhor que o Botafogo. Acho que se tivesse caprichado mais nas finalizações, venceria mais, por mais de 1-0, mas para enfrentar o River Plate precisa de mais velocidade, precisa de acertar melhor, o caprichar melhor nessas finalizações, que em algumas situações, ainda mais com um adversário como o River Plate, digamos assim, o Fluminense não pode perdoar o River Plate tem que conferir as jogadas, enfim. Mas se você fizer uma comparação com as partidas anteriores, eu achei que melhorou. Ah, Alexandre, o Botafogo não é parâmetro, o Botafogo está na Série B, o Botafogo não é mal. Realmente, o Botafogo não está com um time condizente com a sua tradição. Mas é um clássico, é o Botafogo, e a gente não jogou os caras, não deixou os caras jogarem. Então isso aí é uma coisa de boa, né? A nossa defesa teve poucos problemas durante a partida, mas faltou mais finalização. Lembrando que chegou a ter dois pênaltis, na minha opinião, a favor do Fluminense. Um em cima que o Kaique foi derrubado logo no início da partida, 11 minutos de jogo. Eu achei que foi pênalti. E no finalzinho do primeiro tempo também achei que uma cabeçada do Kaique, ele tentando jogar a bola dentro da área, o jogador do Botafogo achei que cortou com o braço. Para mim foram dois pênaltis ali que facilitariam a nossa vida aí no clássico, né? Mas de qualquer forma, com a cobrança caprichada do Nenê e a cabeçada certeira do Nino, o Fluminense venceu o Botafogo e ficou de boa no Campeonato Carioca. E as partidas do final de semana, além de definirem quem será o campeão na Taça Guanabara, vão definir os cruzamentos, né? Quem que o Fluminense vai pegar na semifinal. Deixa aí nos seus comentários, você prefere pegar o Flamengo logo agora? Prefere pegar a Portuguesa da Ilha, o Volta Redonda do Aleph Manga, que é o artilheiro com 9 gols do Campeonato Carioca? Deixa os comentários aí se você dá uma palhinha sua aí também. Bom, sobre a Libertadores, o Fluminense no sábado, né, tinha que entregar a lista lá com os 50 nomes, o máximo seriam de 50 nomes, né? E entregou os 50 nomes. Obviamente também com os reforços, né, que a gente esperava, né? O Casares, está todo mundo lá, o Casares, o Manuel, o Bobadilha também está lá, né? O Abel Hernandes, o David Braz, mesmo com o problema da Covid, ele já está inscrito, só quando ele se recuperar da Covid, ele vai treinar normalmente com o grupo, né? Outro que se recuperou da Covid e já atuou na partida contra o Botafogo foi o Samuel Xavier. Ele até deu um relato aí que chegou a ter 25% do pulmão comprometido. Olha só, esse vírus aí não é brincadeira não, hein? Mas graças a Deus já se recuperou. Chegou aí, ele andou algumas partidas no banco, mas contra o Botafogo ele entrou na partida. Também entrou o Casares, chegou a jogar. Eu achava que o Roger Machado não ia botar os novos reforços para jogar, mas ele botou o Casares para jogar. O Manuel foi relacionado, ficou no banco, mas ele só ficou no banco. Graças a Deus não aconteceu nada com o Nino e o Lucas Claro, né? Para o Manuel ter que entrar, né? Mas os reforços chegaram. Em relação ao Bobadilha, ele inicialmente, como ainda não havia sido regularizado, ele entrou com uma inscrição pendente, né? Não sei se vocês lembram do vídeo anterior, o Fluminense entre os 50 nomes poderia apresentar 5 nomes com a inscrição pendente, ainda a ser regularizada. Foi o caso só do Bobadilha, né? Nesta segunda-feira, o Fluminense já regularizou o jogador, faltando, segundo o portal All Sport, faltando segundos o Fluminense para dar as 3 horas da tarde de ontem, né, no dia 19. O Fluminense conseguiu inscrever o Bobadilha regularizado no boletim informativo da CBF. Mas, segundo informações do Fluminense, isso até saiu no site Explosão Tricolor, o Fluminense divulgou que está esperando ainda a confirmação da Conmebol para saber se o Bobadilha estará apto a atuar já contra o River Plate. Se não, ele estará apto a atuar somente contra o Independente de Santa Fé da Colômbia na segunda rodada da Libertadores. Estamos aguardando aí, entre os nomes, tem algumas curiosidades, por exemplo, Miguel está entre
os presentes, né? O André, apesar das especulações que ele pode sair, pode ir pro CRB, pode ir jogar em times de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro pela Série B, o André está relacionado também. Samuel Granada, tem informações que ele pode ir para o Vitória da Bahia, mas ele também está relacionado, né? João Neto, Matheus Martins, destaques do Sub-17 do Fluminense estão. Kaique também, obviamente, vai estar. Fred, Nenê, Ganso, nem se fala. Isso aí vão estar na relação. Então o Fluminense botou uma relação de 50 nomes, utilizou os 50. Tem até 5 goleiros, né? Os goleiros são o Marcos Felipe, o Muriel, o Pedro Rangel, o Gustavo Ramalho, que a torcida ainda não conhece ainda, e o outro goleiro, o João Lopes. Tem 5 goleiros, se tiver algum problema. Principalmente por conta da pandemia, né? O Fluminense tem várias opções aí, algumas que a torcida não gosta muito, não estou falando dos goleiros, mas de modo geral, né? Mas outros importantíssimos. O Michel Araújo, aliás, o Pacheco, que é cotado para ir para o Bahia, também está. Vamos ver se ele vai para o Bahia mesmo ou não. Iria por empréstimo. O Michel Araújo não está, quer dizer, é um sinal que ele irá mesmo lá para o time do Odair Hellmann, né? O Al Wash, acho que é isso. O Al Wash, acho que é isso. O Odair Hellmann, que era conhecido, chamado pelos jogadores de Papito, chamou o Michel Araújo para lá e ele sequer está relacionado nessa lista aí do pessoal que vai integrar digamos, o elenco do Fluminense na Libertadores da América, né? Bom, já está aí tudo definido, Libertadores. Bom, lembrando que o jogo, voltando ao Carioca, o jogo do Fluminense contra o Madureira será domingo às 11 horas e 5 minutos da manhã, 11 e 5 da manhã, Fluminense e Madureira. O jogo será realizado no Maracanã. Pode valer a Taça Guanabara para o Fluminense, tá certo? E lembrando também que na quinta-feira tem o jogo contra o River Plate às 19 horas, Maracanã, né? Vai passar no Facebook a partida. E lembrando que no dia seguinte, sexta-feira, haverá o sorteio. Sorteio de que, Alexandre? Mais sorteio? Sim, sorteio da Copa do Brasil, né? Vai ter a definição dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E o sorteio, o Fluminense vai obviamente estar no pote 1, onde estão as grandes equipes do futebol brasileiro. Pote 1 e pote 2. O pote 1 são as melhores ranqueadas, né? O pote 2 são as equipes com menos ranking, né? E aí eu vejo alguns nomes aqui torcendo para que a gente possa pegá-las nesse sorteio, né? Algumas opções boas. O 4 de julho do Piauí seria uma ótima opção para a gente pegar. 4 de julho que eliminou o Cuiabá, que vai disputar a Série A desse ano, mas eu acho que seria uma boa opção. Até o Boa Vista mesmo aqui do Rio de Janeiro, ali de Saquarema, acho que seria uma boa opção. O Boa Vista está classificado, está na terceira fase. Eliminou o Goiás na primeira fase, inclusive, né? Tem outras opções aqui. O Juazeirense lá da Bahia, acho que seria uma boa opção para a gente encarar também. Ele eliminou na última fase, a segunda fase, o Volta Redonda, tirou o Volta Redonda. Tem uns aqui que eu não quero pegar não. O Bragantino seria bem complicado. O Curitiba, apesar do Curitiba estar na Série B, também é um adversário que tem que respeitar, digamos assim. O Curitiba tem a sua tradição, né? O Atlético Goianiense no ano passado que tirou a gente, é bom, só se for pensar uma revanche, né? Mas é um adversário meio chato também. O Vitória da Bahia também é chato, né? Eu acho que também não seria um adversário assim pra gente encarar logo uma terceira fase, não. Se a gente encarar tudo bem, mas eu acho que era bom evitar um pouquinho. Mas enfim, vamos esperar o sorteio da Copa do Brasil. Vai ser nessa sexta-feira. Sexta-feira, deixa eu ver, sexta-feira às 2 horas da tarde, isso. Sexta-feira às 14 horas. Saberemos quais serão os duelos da Copa do Brasil e quem que o Fluminense, inclusive quem que o Fluminense vai encarar, né? É isso aí, galera. Uma última notícia aqui, o Racing do Uruguai deu isso, uma informação do Netflu. Eles acompanharam pela rádio El Timbre do Uruguai, informando que o Racing do Uruguai está ameaçando a entrar contra o Fluminense, reclamar a FIFA em relação ao Fluminense por conta de 400 mil dólares que o Fluminense estaria ainda devendo
em relação ao Michel Araújo, né? Quer dizer, o Michel Araújo vai ser emprestado, pode ser até comprado mais tarde, mas o Fluminense ainda está devendo uma grana aí ao Racing do Uruguai. Tomara que o presidente Mário Bittencourt resolva logo, que ninguém quer ter problemas com a FIFA, né? A gente sabe da situação do Fluminense, mas é melhor resolver essa parada. Quer dizer, nem tudo são flores no Fluminense, né? Tem sempre essas pendências aí. Vamos torcer para que o presidente Mário resolva logo. É isso aí, galera. Vamos aguardar o jogo com o River Plate. Fluminense bem na parada no Carioca. E eu tenho impressão, não sei porquê, sinceramente eu tenho impressão que o Fluminense vai levar essa Libertadores. Hoje é dia 20 de abril, hoje começam os primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores, 20 de abril. Escreva aí, eu tenho impressão que o Fluminense, alguma coisa está me dizendo que o Fluminense vai ser o campeão da Libertadores. Tomara que eu esteja certo. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!